Boa noite, começamos mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje é o 6º Simpósio Interdisciplinar de Saúde e Ambiente, o CISA, logo após a abertura do programa. Muito bem-vindos, começando então mais um programa Centros aqui na sua TV Univates. Vamos falar hoje sobre o 6º Simpósio Interdisciplinar de Saúde e Ambiente, conhecido aqui pela sigla de CISA. Conosco para abordar esse tema, 4 professores que estão vinculados aí com a estrutura do evento. Na coordenação do evento está o professor Leonardo da Rosa, que é da área de Educação Física, e também a professora Gisele Dain, que é da área de Psicologia, né? A professora Giselda Han, que é também, então, integrante da comissão organizadora e é da área de enfermagem, e o professor Carlos Tigman, que também é da área de Educação Física. Muito boa noite, bem-vindos. Boa noite. Obrigado pela presença. Professor Leonardo, vamos começar, já que o senhor está na coordenação, vou lhe dar o direito da palavra inicial, apesar de ser um bate-papo bem informal aqui. Vamos para antes do CISA, não precisamos ainda entrar diretamente no evento. O que é a proposta hoje de uma instituição de ensino que tem tantas áreas vinculadas com o conceito de saúde? Qual a importância hoje de se fazer essa discussão como o próprio evento já trata, né, interdisciplinar do conceito de saúde? Saúde não é mais uma coisa só vinculada à medicina, à enfermagem ou a quem tem problemas. Como é que fica isso hoje na sociedade? Bem, nós temos um problema. Eu acho que até é bastante interessante a gente levantar isso, porque hoje nós trabalhamos em sala de aula com acadêmicos que vêm com um conhecimento prévio sobre saúde que ele ainda está relacionado àquela estrutura biomédica, aquele conceito centrado em doença, né, e pensando numa cura para a doença. E desconstruir isso dentro de sala de aula é bastante difícil, porque a mídia ela não auxilia nesse processo. Normalmente, a sua fala acho que é fundamental, porque normalmente a gente, quando fala em saúde, na verdade, o que vem à nossa cabeça é a falta de saúde. É a falta de saúde. A gente lembra primeiro, né, do jaleco, o guarda-pó, o estetoscópio, a falta de saúde, e daí, se a gente for um pouco mais além, a gente lembra de filas, a gente lembra de desorganização, de falta de recurso, quando, na verdade, nós temos uma estrutura, digamos assim, que talvez não funcione como esperada, mas que é exemplo para o mundo inteiro. E desconstruir isso é bastante complexo, mesmo porque nós temos um conceito de saúde ampliada que, de certa forma, os acadêmicos não conhecem e estão mais aproximados do quê? Do conceito da Organização Mundial da Saúde, que ele é um tanto restrito se nós formos pensar numa situação atual, né? Então, desmembrar isso e não só transmitir essa verdadeira realidade, essa situação que ela pode ter seus problemas sim, mas que ela tem outra estrutura, uma estrutura que talvez nós mesmos não consigamos administrativamente trabalhar, né, com a qual a gente não consiga trabalhar, é bastante difícil. Então, a ideia é sempre de não transmitir isso, mas conduzir o aluno, conduzir o estudante, no caso, para que ele se entenda nesse meio e ele perceba a saúde de uma forma diferente, como culturalmente nós temos, é um trabalho bastante árduo. Perfeito. Por isso a importância desse conceito interdisciplinar. Professora Gisele, a psicologia tem que entrar nessa proposta, né? Complementando o que o professor Leonardo traz, né? A gente tem da nossa Constituição de 88, né, pela própria característica do Brasil, né, de ser complexo, de ter um território amplo, né, vem se trabalhando para além, né, disso que o professor Leonardo estava falando, do conceito da Organização Mundial de Saúde, que é o completo bem-estar biopsicossocial. Então, até aí a psicologia entraria, né, mas a gente amplia ele para além disso, né, então, para além da questão da doença, para além da questão da prevenção, promoção, né, ou até mesmo da reabilitação. Então, hoje, com o conceito que a gente vem trabalhando desde, né, que a gente chama reforma sanitária, então, desde a nossa Constituição em 88, vem sendo conceito ampliado de saúde, né, onde educação, lazer,
saneamento, as próprias questões de trabalho estão envolvidas. E quando a gente coloca todos esses setores e toda essa dinâmica para pensar a saúde, onde a doença também entra, mas não é só, né? Então, onde a gente coloca toda essa dinâmica, não tem mais como se falar em saúde em áreas específicas ou em disciplinas específicas, né? Então, ela passa a ser um conceito complexo e ela passa a nos solicitar práticas complexas. No momento que nos coloca em práticas complexas, a gente vai ter que começar a trabalhar em equipe, né? Então, consequentemente, então, a esse conceito, a essa reestruturação da saúde no Brasil, também vem um incentivo para que as equipes passam a trabalhar cada vez mais juntas e o conceito, então, de interdisciplinariedade, né? Então, não é à toa que ele também está no nome do nosso simpósio, passa a fazer parte. Então, a gente precisa conhecer as outras áreas, né? A gente precisa saber um pouco, né, de como é que funcionam os outros setores para que quando eu receber um paciente, esteja ele doente ou não, né, esteja eu trabalhando com ele prevenção, promoção ou reabilitação, eu possa encaminhar ele também, né, para outros serviços ou para outros setores dentro da comunidade e poder auxiliar nele nisso que a gente vai dizer que é da sua saúde, né? Então, que entra trabalho, entra educação. Então, eu preciso conhecer essa rede e, com isso, faz com que a gente hoje, né, proponha, dentro do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, um evento onde não só a saúde esteja presente, mas também na nossa programação vai ver outras áreas, né, que possam vir a conversar com a gente sobre essa temática. E, inevitavelmente, a gente também tem que pensar a saúde hoje, desmembrar um pouquinho, não só a saúde física, mas também psicossocial, né? Psicossocial, né? Com certeza. Que aí eu acho que a nossa sociedade está cada vez mais precisando discutir quais são as consequências de tanta coisa, tanta novidade, tanta E eu sempre tecnologia. digo, quem nos provoca a trabalhar em equipe, quem nos provoca a pensar esse processo de saúde não tão isolado, não tão reduzido, é realmente a comunidade, né? É realmente o usuário, o paciente, enfim, o qual a gente atende, que passa a nos demandar uma situação complexa onde a gente vai ter que agir em equipe, né? Onde a gente vai ter que agir interdisciplinarmente. Certo. Por favor, Sandro, complementando a ideia do Léo e da colega da Gisele, eu acho que a gente busca trazer também para o nosso estudante, dentro dessa ideia ampliada de saúde, que a vida ela acontece no dia a dia das pessoas. Então, que o nosso estudante, nosso futuro profissional, ele precisa compreender esse indivíduo aonde a vida acontece, aonde ele está inserido, como a Gisele disse, seja no trabalho, no lazer, com os seus amigos. Quer dizer, realmente tentar marcar com um evento como esse a importância de se ter uma concepção ampliada de saúde, que é justamente compreender esse indivíduo, esse ser humano, inserido no meio onde ele está. Seja com as questões específicas do trabalho, como disse a Gisele, seja as questões relacionadas ao adoecimento também, né? Mas, enfim, romper um pouco com essa ideia de um conceito de saúde apenas como ausência de doença, mas sim, a saúde como resultado da interação, dos contatos entre as pessoas, dos ambientes de trabalho, da sociedade, da economia, da política, do próprio sistema de saúde, da organização do sistema de saúde, né? Sim. Enfim, todos esses elementos que compõem esse viver a vida, né, da pessoa e que, num primeiro momento, eu acho que pode, assim, assustar um pouco o nosso estudante, né? Porque a situação é bastante complexa mesmo, mas, enfim, ir além da questão da tecnologia, do procedimento técnico, do procedimento cirúrgico, além do medicamento e entender que a doença, ela é uma parte na vida do ser humano, é um acontecimento na vida do ser humano. Né? Que não desejável, mas natural. Não desejável, mas que eventualmente irá acontecer. E que aí a nossa ideia como profissionais da saúde também está bastante ligado à ideia de promoção da saúde, né? Claro. Não, é importante essa sua fala, até para que a gente crie esse ambiente onde nós, né, gestores e vocês, profissionais de saúde, pela sua fala eu identifico que a ideia hoje é levar saúde e levar qualidade de vida para dentro dos processos onde
usuário as pessoas estão. E não tirá-la do seu contexto, tratar algum problema e devolver para o seu contexto de modo que o problema volte a aparecer ou continue acontecendo, porque a pessoa ela é tratada em dois ambientes diferentes. Um ambiente que é nocivo, outro ambiente que é de saúde. Quer dizer, correto. Essa dissociação, eu acho que ela Essa tua analogia é perfeita, Sandro, porque se a gente for levar hoje uma discussão importante que a gente tem na área da saúde, os determinantes sociais de saúde, né, que são todas essas questões em que estão diretamente implicadas na saúde da pessoa, por exemplo, a qualidade da alimentação, a qualidade dessa água, saneamento básico, enfim, todos esses elementos que estão presentes no dia a dia, a própria educação, como a Gisele disse, né, a compreensão da vida que as pessoas têm, né, no dia a dia. Então, esses fatores, eles são determinantes para o adoecimento ou para uma vida mais saudável. Perfeito. Professor Carlos. Eu acho que tem dois pontos ainda assim que são bem centrais, que perpassam na nossa fala, né? Um é também da responsabilidade da sociedade, né? Das pessoas que são responsáveis pela sua saúde, não só pela sua doença, né? A sociedade funcione melhor, né? Então, a responsabilidade da sociedade também tem um papel fundamental, né? Não é só o profissional de saúde, mas sim cada um é responsável. E que pese a liberdade de cada um, também tomar a responsabilidade para si, não dizer a minha saúde é a responsabilidade do Estado. Exatamente, né? Então, este é um ponto importante. E outro ponto, acho que acaba culminando com o nosso evento, é falar de qualidade de vida, né? Porque qualidade de vida nos remete a uma coisa boa, né? A gente fala em qualidade de vida, nos remete a coisas, eu quero ter boa qualidade de vida. Sim. E a gente está falando de saúde, né? Que às vezes nos remete para estar doente, né? Então, para mostrar o contraponto dessa situação, né? Mostrando qualidade de vida, sim, é saúde e é um determinante, né? É uma busca constante que faz parte da saúde, né? Claro, claro. E como é importante se abordar esse tema pela questão conceitual, porque muitas vezes parece que uma série de comportamentos e padrões de vida que nós temos, o bom é aquilo que causa algum dano. A alimentação boa é aquela que tem suas consequências negativas. Quando, na verdade, tudo isso é uma construção de conceito, né? Se tu trouxer a discussão e conseguir desconstruir o que temos hoje, construir um novo conceito, a boa alimentação também pode ser uma alimentação gostosa, né? Fico pensando também, né, o quanto a gente vai ver na programação que a gente traz, né, de pensar também práticas onde se discuta a saúde, né, nessa interação dessa responsabilidade do usuário e da gente enquanto profissional, né? Então, também de poder começar a construir nos espaços de saúde, então na unidade de saúde, na estratégia de saúde de família, ou mesmo em hospitais, onde a gente possa conseguir produzir, né, espaços onde isso também esteja presente, claro. Né? Então, daqui a pouco que esse sujeito possa, né, esse cidadão possa ir para o posto de saúde, participar de uma caminhada, né, não necessariamente ir lá para buscar seu medicamento, né, e começar a construir então que o lugar, né, experiências de onde esses espaços que ele vai buscar não só quando está doente, né, mas que a gente possa também produzir outras práticas aí. Terminamos nosso primeiro bloco, acho que está entendido aí o conceito, né? Acho que depois a gente vai aproveitar isso tudo para contextualizar o CISA propriamente dito. Já voltamos após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o 6º Simpósio Interdisciplinar de Saúde e Ambiente, o CISA. Conosco o professor Leonardo da Rosa, que é coordenador do evento, professora Gisele Dain e professores Giselda Han e Carlos Tigman, que são os três também integrantes da comissão organizadora do evento. O professor Leonardo queria completar a ideia do bloco anterior, que falávamos nesse contexto de construir a ideia de saúde através de vários elementos, mas também tem alguma questão aí com a doença. Sandro, eu falava sobre, e a gente abordou isso mais largamente antes, mas eu falava do quanto era difícil a gente trabalhar com o nosso estudante e com a própria comunidade, né, com um conceito que ele recebe informações tortuosas durante o tempo todo, né, ou complementos, né? E como é difícil a gente entender. E daí antes a Gisele terminou o bloco falando sobre a importância de se transformar esse acesso à saúde num momento positivo, né? Mas
o quanto é difícil a gente entender que a doença, ela não é ela deixa de ser o centro, na verdade, mas que uma pessoa acometida por alguma doença, ela pode sim ter saúde. Isso é uma situação que vem ao encontro diretamente desse conceito ampliado. Né? Se nós ficarmos focando na doença, naturalmente, alguém que tem alguma doença crônica, por exemplo, não tem saúde, mas tu pode entender que ela não tem saúde em relação a isso, e o restante da vida dela, e todo o contexto. Então, significa que uma pessoa que tem uma doença crônica, ela não mais terá saúde. Certo. Ela morrerá sem ter saúde. Né? Então, vejo como isso é uma coisa que parece tão simples, mas que nos afeta completamente. É conceitual, mas é importante. Né? É muito forte, é muito forte. Essa pessoa, então, ela não tem mais saúde, ela vai viver com problemas sempre. Não, ela vai viver com uma doença. Exato. Mas não com problemas, obrigatoriamente. Exato. Exatamente, ela não deixa de ter, né? Ela não está fadada a ser alguém sem saúde, ou ela não está fadada a ter problema em todo o contexto dela. Certo. Se nós estamos pensando saúde como o contexto onde ela se encontra, né? As coisas que estão afetando essa pessoa, eu não posso entender que uma doença seja o único ponto, né, que isso vai ser trabalhado. Porque senão, a partir desse momento, eu tiro o foco da pessoa e passo o foco para a doença. Exatamente. A pessoa passou a ser um apêndice da doença. O protagonista é a doença. Certo. Se eu pensar nesse contexto, com essa linha de raciocínio, o protagonismo é da doença, quando, na verdade, é o oposto. Nós temos que lembrar que nós vamos viver cada vez mais, né? Nós temos a expectativa de vida aumentando em todo o mundo, e nós vamos viver com alguma limitação, né? Eu até nem diria adoecimento, nós vamos ter alguma limitação que é inerente à nossa condição humana, né? E que vamos ter que buscar conviver com equilíbrio com essas nossas limitações. Seja, por exemplo, uma doença crônica, como lembrou o Léo antes, né? Ou, enfim, alguma outra situação que, enfim, como seres humanos, nós estamos sujeitos. E que nem por isso nós vamos deixar de estar saudáveis, em equilíbrio e cada vez mais buscando viver bem, com qualidade de vida, a nossa vida, né? O restante da nossa vida, né? Eu estou, por exemplo, dizendo que alguém que tem alguma limitação física, por exemplo, não possa ter lazer, não possa ter momentos de felicidade, não possa ter um trabalho... Produção, né? Eu deixo de ser produtivo, eu deixo de ter inserção social, deixo de ter lazer, então... Aí nós percebemos que não é esse o foco. Quantos exemplos bons nós temos hoje nas Paralimpíadas, né? Exatamente. A questão de pessoas que têm limitação física e nem por isso deixam de praticar um esporte ou uma atividade, inclusive com alto rendimento. Né? Altíssimo rendimento, né? Recebendo incentivos do governo federal, assim como atletas que não têm limitação física do esporte convencional. Veja que hoje a Paralimpíada, ela movimenta o país da mesma forma que a Olimpíada. Desde 1992, o país que leva a Olimpíada obrigatoriamente leva a Paralimpíada. E tem aí a sua obrigação de ter todos os espaços adaptados. Né? Isso também faz com que a gente pense, né, na própria questão da integralidade que a gente fala, né? A integralidade da atenção, no sentido, e que também vai cada vez mais justificando a nossa necessidade de estar com esse olhar mais ampliado, né? Pensando esses contextos todos, né? Eu acho que o Léo traz muito bem, assim, de não limitar a doença, e faz com que também a gente se relacione enquanto profissionais, né? Claro. Não só daí específico, aqueles que a gente nomeia da área da saúde, mas daqui a pouco com o professor desse aluno que tem alguma dificuldade, né, e faz uma relação com ele. Então, escola, outras instâncias de onde esse sujeito está circulando vão passar a integrar esse cuidado dele, né? Então, daqui a pouco a doença, que num primeiro momento poderia ser limitadora, poderia, né, ser o foco, a gente vai começar a discutir a saúde de um outro lugar, né? De um outro lugar que não da doença. Exatamente. Um dado... Quantos atletas estão hoje, vão estar na Paralimpíada do Rio de Janeiro que não eram atletas, que não eram esportistas, que não conheciam o esporte como forma de satisfação pessoal? Porque, de certo ponto... Antes da sua limitação. Antes da limitação física, né? Muitos.
Muitos poderiam até ser esportistas e sonhavam em chegar numa Olimpíada, mas não poderiam chegar, né, pelo próprio nível de competitividade. Né? Então, é outro universo, é outra situação que nos comprova que nós não podemos reduzir. Perfeito. Acho que está bem posto aí o conceito de saúde, o conceito da pessoa tem que ser a centralidade. Vamos um pouquinho para o histórico. Vimos aqui, estamos no 6º Simpósio Interdisciplinar de Saúde, 12ª Semana Interdisciplinar em Saúde e 5º Seminário de Educação Permanente. Quer dizer, são eventos paralelos aí que acontecem dentro de focos complementares. Professora Giselda, professora Gisele, que participam já um pouco mais tempo do histórico desse evento, como é que surgiu o CISA? Qual a sua proposta dentro desse contexto que vimos até agora? Eu posso iniciar, depois a Gisele complementa, né, Gisele? Esse momento, esse pensar as práticas, pensar o ensino, pensar, enfim, os serviços de saúde, ele acontece desde que a Univates implantou os cursos da área da saúde aqui na Univates, né, no centro universitário. Foi uma tendência que nós percebemos, uma necessidade que nós percebemos naquela época, Sandro, há 12, 13 anos atrás, de estar conversando assuntos que remetessem a buscar a integração dos diferentes cursos que estavam surgindo na Univates naquela época. Então, tínhamos enfermagem, fisioterapia, depois farmácia, nutrição, psicologia e assim sucessivamente, né? Esses cursos, gradativamente, os cursos foram surgindo, foram sendo... integrando. E fomos sentindo a necessidade de buscar essa conversa com temas que nós chamamos transversais, com temas que não são especificamente ligados à enfermagem, à psicologia, à educação física, à farmácia, mas com temas justamente que envolvam o ser humano e que, por conta disso, é necessária uma conversa interdisciplinar entre esses profissionais e se achou que um momento importante seria um evento como esse. Né? Então, nós iniciamos com as modestas semanas acadêmicas, né, que cada curso... Estamos na 12ª, então. Exato, cada curso realizava a sua e depois de um certo momento, né, essa discussão ela foi evoluindo e começamos a integrar as discussões até chegarmos no hoje, né? E por isso o simpósio interdisciplinar. Que foi 2011 o primeiro, né? Então, até então, as semanas acadêmicas foi se percebendo que até, às vezes, né, a enfermagem trazia o mesmo assunto que a psicologia e daqui a pouco estavam fazendo eventos em paralelo que poderiam ser integrados, né? Então, o primeiro movimento foi nas semanas acadêmicas, né? Dos cursos, né? Onde os diretórios acadêmicos sempre estavam muito envolvidos, né? Que são compostos pelos estudantes, então muito na mobilização daquilo que eles entendiam ser necessário na discussão dos seus cursos, né? Então, hoje continua tendo um espaço para eles trazerem, né? Então, tanto que o evento, ele é de segunda a sexta, de segunda a quarta, então, numa perspectiva do simpósio, né? Numa articulação interdisciplinar, e na quinta e na sexta, as semanas acadêmicas. Alguns cursos daí que são mais afins, trazendo experiências conjuntas, outros fazendo alguma oficina, alguma atividade mais específica de sua técnica, enfim, que se coloca, né? Então, acho que isso que a Giselda traz. Então, foi se percebendo que sozinho a gente não precisava mais discutir, né? Então, temas como, por exemplo, né, do simpósio de determinantes sociais que a Giselda trouxe, de redes de atenção, né? Então, como é que eu vou estabelecendo uma rede de cuidado em saúde? A questão da inovação tecnológica nos diferentes campos, a pesquisa, foram temáticas que foram surgindo, né, como sendo temas. E esse ano, a qualidade de vida, né? Então, acho que muito atravessada por isso, né, que a Giselda dizia antes de exemplo, né, do nosso envelhecimento ou também do nosso não envelhecimento, né, assim, de uma busca, ou como o Tigman trazia, assim, também dessa responsabilidade do sujeito frente àquilo, né, que ele está querendo de pensar a sua vida, né? Então, isso não é só da psicologia, isso não é só da educação física, não é só da medicina, né? Então, muito desse histórico foi não só da gente perceber, mas também de muitas diretrizes que vêm do Ministério da Saúde, muitos programas nos forçando, né, a fazer ações nesse sentido, a ponto de que neste ano a gente passa a conseguir
alguns editais multidisciplinares, né? Então, de residência multiprofissional do próprio PET Saúde, que é o Programa de Educação para o Trabalho, então, que são verbas que vêm do Ministério da Saúde e que eu acho que a gente só consegue esses editais por uma consolidação também dessa caminhada que a gente vem fazendo enquanto discussão interdisciplinar. Né? Eu só queria comentar ainda, o professor Carlos trouxe esse conceito de cada um de nós assumir as rédeas desse processo de saúde, né, de construção. Eu acho que é extremamente importante porque isso também tira a ideia de que saúde é uma coisa só quando jovem. Eu posso assumir as rédeas a qualquer momento da minha vida, desde que eu entenda que passou a ser um problema meu também, né? Quer dizer, alguém pode, lá com 60, 70, 80, 90 anos, começar a tomar algumas ações, mesmo que não tenha feito antes, porque conscientizou-se disso, né, professor? E é um foco forte sempre na área da saúde, dos cursos, né? É entender esses diferentes ciclos da vida, né? O que cada um tem de prioridade, como as coisas como se manifesta a vida de cada um, e fazer esse entendimento na sociedade, como cada ciclo de vida, né? Um ciclo mais produtivo, um ciclo mais preocupado às vezes com a doença, né? Então, esta preocupação de como as coisas acontecem em diferentes faixas etárias, ela é inerente não só aos cursos da saúde, mas muito pontual nos cursos da saúde, né? Claro, ótimo, excelente. Bom, muito bem. Estamos fechando o nosso segundo bloco. No terceiro bloco, professor Leonardo, vou pedir para o senhor falar um pouquinho, então, sobre o sexto seminário. Quais são as novidades? A temática, então, vimos que é qualidade de vida. Como é que vai se fazer a abordagem desse conceito aí, nessa discussão interdisciplinar, para a gente entender um pouquinho. Já voltamos após o intervalo. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, falando sobre o sexto CISA, Simpósio Interdisciplinar de Saúde e Ambiente. Professor Leonardo, como é que será este evento deste ano, então, com a temática qualidade de vida? O que é que está proposto? Bem, nós tínhamos alguns focos no início da concepção do evento, né? Uma delas era exatamente resgatar o trabalho e a participação acadêmica, dos acadêmicos, no caso, né, dos estudantes, via DAs, né, os diretórios acadêmicos. Então, eu acredito que nós tenhamos tido sucesso no resgate dessa participação. Então, nós temos a participação deles, principalmente no que tange às oficinas que vão ser realizadas à tarde. Outra questão importante também que nós buscamos era rechear esse evento pensando nas pessoas que de repente viessem de outros municípios, né? E se nós tivéssemos em conta apenas os turnos onde a Univates, ou a nossa instituição, tem um movimento mais constante dos cursos, nós iríamos continuar enclausurados dentro do nosso campus, né? Nós tivemos eventos com muito sucesso até então, funcionando basicamente pela manhã e à noite, que são os turnos onde nós temos maior movimento de estudantes, né? Então, conseguimos pensar numa estrutura que tivesse essa dinâmica. Em termos de temas, nós vamos trabalhar, como a professora Gisele já recuperou antes, nós vamos trabalhar de segunda a quarta-feira de uma forma dentro do simpósio e quinta e sexta, dias 19 e 20, então, destinado aos cursos, né, mais voltado às semanas acadêmicas. Dentro do simpósio, nós buscamos por temas que fossem emergentes para a constituição de uma qualidade de vida ou pensando qualidade de vida, né, mas temas absolutamente emergentes, como, por exemplo, a saúde do adolescente, né? Nós temos poucas discussões que conduzem a isso. Nós pensamos, quem está frequentando, quem está buscando a saúde nas ESFs, né? O adolescente, ele não entra nesse espaço, né? Ele não discute esse espaço, ou ele não se vê tema, né, dessas discussões. Então, buscamos por profissionais que tivessem expertise nesse processo e nessas discussões de saúde do adolescente. Também pensamos num tema de educação permanente em saúde, né? E para isso nós vamos abordar a saúde do homem,
que é outro tema que fica à margem na maior parte dos processos, né, e das discussões, e a própria condição nutricional, né? Então, veja que aí nós já estamos trabalhando de forma absolutamente interdisciplinar, né? Outro ponto importante que nós estamos tocando é o que nós já falamos antes e que eu acho que hoje é tema de saúde, que é muito forte, né? É a parte de inclusão, né? Antes falamos do esporte como inclusão, mas a parte da inclusão, da reinserção social, e daí nós temos a professora Celina Bartolotti, que vem da Universidade de São Camilo, de São Paulo, que vai especificamente tratar desse tema na segunda-feira à noite. Na terça-feira nós vamos falar sobre longevidade, que se nós pensarmos nos outros dois blocos do programa, a gente está indo exatamente ao encontro do que a gente, né, na programação. A longevidade, quem vai conversar conosco sobre ela é o médico Fernando Lucchesi, né? Então, que tem uma vasta obra nesse ponto e é uma pessoa que trabalha com a saúde exatamente da forma como que a gente busca entendê-la, né? Ele tem obras, tem textos junto na parte da culinária, lá com o Pierre Machado, né? Tem temas, trabalha com temas junto ao SESC, como derrubando a obesidade, Então, é uma pessoa que trabalha nesse contexto mais amplo, com esse olhar mais amplo, né? E vai trazer a questão da longevidade para a discussão. E, por último, na quarta-feira à noite, nós vamos ter duas professoras portuguesas, a Maria Natália Ramos e a Maria Conceição Ramos, que trabalham com os temas de migração e saúde, né? Isso é absolutamente emergente dentro da nossa sociedade, esses processos migratórios. Lajeado tem muito disso, né? Porto Alegre tem muito isso, vive muito, de forma muito plena isso, Caxias do Sul. Então, está em todas as grandes cidades de cada região, estão passando por isso, né? Que são esses processos migratórios de outras populações virem, né, buscar a continuidade de sua vida, sua subsistência aqui no Brasil, né, e aqui se instalam, e como nós estamos lidando com isso, né? Como nós estamos trabalhando com essas pessoas. Além disso, nós temos, e aí eu acho importante o professor Tigman abordar, também a parte das nossas sessões científicas. Certo. Né? A nossa sessão científica, perdão, que tem um número muito grande de trabalhos inscritos e que vai acontecer também permeando todo o evento. Perfeito. Eu vi que foi até o mês de março, abril, as inscrições, vocês já fecharam, vocês já selecionaram e teremos apresentações, então, orais de trabalhos. É isso, professor? Isso, né? Quando a gente montou a proposta, né, a gente se preocupou muito em abranger as diferentes formas de manifestações deste conhecimento, né? Então, a gente criou uma área específica onde vem os relatos de casos, as experiências de estágio. Há alguma temática ou a abordagem? Então, os estágios em si são relatos bem diversos, né? Mas nós criamos uma seção científica específica da qualidade de vida, né? Certo. Então, nós temos 3 eixos básicos, seriam os estágios, os relatos de casos, onde traz a experiência um pouco mais prática, né, da vida profissional de diferentes áreas, dos diferentes cursos, né. Dentro dos trabalhos científicos, então, a gente tem a temática específica da qualidade de vida e ainda trabalhos diversos para contemplar a sessão como um todo, né. Tivemos 150 trabalhos encaminhados, né. Destes, a gente passou por uma avaliação bastante criteriosa, um envolvimento bastante grande dos professores, nos quais a gente agradece muito, né. Tivemos uma reprovação de 15% dos trabalhos, então realmente a gente se preocupou em conseguir lapidar esses trabalhos para vir com uma boa qualidade, né. E aí a gente tem agora essa apresentação organizada em 2 momentos, digamos assim, 2 formas, né. Uma em forma de pôster, né, onde a grande maioria dos trabalhos vão ser apresentados, são 115 trabalhos em forma de pôster, que acontece nas tardes do evento, na segunda, terça e quarta à tarde. E nós temos os melhores trabalhos, né, pontuado pelos avaliadores, são 9 trabalhos, 3 de cada eixo, que farão parte da apresentação oral, né, onde destes, né, cada 3 trabalhos, a gente vai eleger como menção honrosa, né. Então,
A ideia é não que seja uma competição, mas que seja uma valorização, né? Principalmente a valorização dos trabalhos com um acabamento um pouco melhor, né? E dentro de cada eixo, né? Então a gente consegue trazer o relato de caso sendo pontuado né, valorizado. A gente tem a área específica da qualidade de vida e também assuntos diversos. Então, com isso, a gente pretende que a comunidade científica, né, principalmente, né, e as pessoas que têm esse viés um pouco mais forte na pesquisa, que possam discutir diferentes temáticas, né, e que a gente possa, com isso, melhorar ainda mais, né, o conhecimento a nível universitário. Perfeito. Através dessa ação, das apresentações, tanto de pôsteres quanto orais, é que se dá o que a professora Gisele falou e o professor Leonardo, o resgate e a reinserção dos alunos dentro do evento novamente. Também dessa forma, Sandro, mas principalmente na constituição das oficinas. À tarde, como forma de também termos atividades nos turnos que não são os turnos de... pela manhã nós teremos, então, 2 turnos de mesas redondas, né? Trabalhando o primeiro dia, na segunda-feira, com a saúde do adolescente, e depois, na terça-feira, com a educação permanente em saúde, e à noite, palestras. Mas à tarde, nas 2 tardes, nas 3 tardes, nós vamos ter atividades mais fortes. A apresentação dos pôsteres e na segunda e na quarta-feira nós vamos ter oficinas. Estas oficinas, elas foram constituídas exclusivamente pelos estudantes dos diretórios acadêmicos. Né? Então, quando não são os estudantes que vão trabalhar nas oficinas, que vão promover a oficina, foram eles que buscaram os oficineiros, exato. Os oficineiros, né, foram eles que estruturaram isso, escolheram locais para que fossem, e estão trabalhando na organização disso. Então, nós, enquanto comissão organizadora, nós nos dividimos, de certa forma, dessa maneira. Os professores cuidaram da parte das mesas e das palestras, né? E os acadêmicos trataram, então, das oficinas. E eu acredito que nós estejamos chegando num ponto muito interessante, muito bom e também que nós vamos ter muito sucesso. Certo. Né? E as oficinas, elas têm uma relação também vinculada ao tema. Sim, todas elas. E aí, eventualmente, imagino que as oficinas sim possam ter um pouquinho mais de aplicabilidade para um curso ou para outro, apesar da temática ser Exato. Ser geral. Nós temos oficinas montadas por 2 cursos em conjunto, outras por 3 cursos, outras que são interdisciplinares em sua essência, que não têm identificação específica. Né? Então, nós temos uma oficina bastante interessante, que ela até poderia ser considerada de outra forma, né? Que é o conhecendo o centro clínico, né? Porque hoje as pessoas identificam o centro clínico como o ambulatório de especialidades, né? Mas, na verdade, o centro clínico é todo aquele contexto que nós temos lá embaixo. Passa pelo laboratório de fisiologia do exercício, a clínica escola da fisioterapia, a Cures, né? Que atende a comunidade. O ambulatório de nutrição. O ambulatório de nutrição, aqui no 12. Então, é todo o nosso contexto de saúde hoje, ele é centro clínico. E a maior parte do nosso estudante não conhece isso. Né? Só está focado onde? Onde acontece o seu curso. E até as formas de acesso, né? Então, também para poder responder à comunidade, às vezes que pergunta, né? O que eu posso fazer na Univates, qual serviço eu posso acessar, né? A ideia dessa visita guiada, né? É para que estudantes ou outras pessoas que queiram conhecer possam, né, fazer um caminho e descobrir de como é que acessa, né, cada um dos serviços que tem sua especificidade, né? Mas que todos eles compõem o Centro Clínico Univates. Perfeito. Né? Ok. Esse é um panorama geral, então, do evento de segunda a quarta. Estamos no final do nosso 3º bloco. No 4º bloco, vamos falar um pouquinho perdão, sobre quinta e sexta, que são mais semanas acadêmicas, mais genericamente, e quem pode participar, datas exatamente, como é que é o processo de inscrição, aí o serviço do evento em si. Tá? Já voltamos. Último bloco, nosso programa Centros, tratando sobre o 6º Simpósio Interdisciplinar de Saúde e Ambiente, CISA. Temos novidades para esse 6º simpósio, então, que é uma agenda cultural. Exatamente. Aliás, cultura também faz parte da qualidade de vida, né? Como é que vai funcionar isso?
É justamente pensando no nosso tema central, qualidade de vida, nós pensamos em inovar atividades, então, a serem oferecidas para os nossos estudantes e a população em geral, as pessoas que irão participar do evento, né? Nós, a cada turno de evento, nós vamos abrir a programação com alguma atividade cultural. E temos a sociedade lajadense muito parceira, né, Sandra? É importante que a gente destaque, de antemão já agradeça, né? Fizemos vários convites e todos os convites que nós fizemos foram aceitos, né? Nós temos na segunda-feira pela manhã a orquestra e o coral da Islã. Vão estar aqui, em torno de 50 estudantes, vão estar aqui cantando, tocando, fazendo uma abertura muito bonita para iniciar bem a semana, né, interdisciplinar. À noite vamos ter o coral do Melinho também, vão estar aqui, vão estar cantando, né, fazendo uma atividade com as pessoas. Importante eu dizer, Sandro, que essas atividades, elas também vão acontecer de uma forma diferente. Tradicionalmente, nós apresentávamos alguma coisa dentro do teatro, algum evento cultural dentro do teatro. A nossa ideia, e se o tempo permitir, né, é que a gente faça uma apresentação onde as pessoas vão estar circulando na entrada do teatro, entre o teatro e a biblioteca. O evento, naquele período, vai acontecer no Teatro da Univates. No teatro, nós trouxemos. Manhãs e noites. Nós vamos centralizar no nosso centro cultural. Então, nós vamos ter as atividades de palestras e mesas redondas no teatro, a mostra de trabalhos dos pôsteres no hall da biblioteca, né? E as atividades culturais quase na sua totalidade no lado externo ao teatro, onde nós vamos receber as pessoas com a atividade. Exatamente, a ideia é essa, é nós criarmos um clima favorável às discussões técnico-científicas que vão acontecer logo em seguida. Então, a princípio, nos primeiros 30 minutos do evento, nós vamos estar recepcionando as pessoas, então, com música, com cantos. Vamos também ter uma roda de capoeira no dia das migrações, na quarta-feira à noite. Vamos ter o nosso CTG, Tropilha Farrapa, fazendo apresentações artísticas com danças típicas, né? Também já temos um contato com o nosso grupo de teatro, que está pensando alguma atividade para receber os participantes. Enfim, então temos uma programação um pouquinho diferente nesse sentido para fazer a abertura dos trabalhos científicos. Também temos a confirmação da Ervateira Chimango, que vai estar aqui oferecendo chimarrão, água quente. As pessoas vão poder chegar, imaginamos que vai estar frio aquelas noites e manhãs, tomar seu chimarrão e assistir às apresentações culturais e depois se dirigir, então, para dentro do teatro, onde irão acontecer as palestras, as atividades científicas, né? Perfeito. Ok. É importante isso, né? Não ficar só no quadradinho, né? Saúde é só discussão técnica. Mas, Sandra, e também temos uma outra novidade, como disse a Gisele, que é uma tenda. Estamos pensando em oferecer, temos já algumas atividades confirmadas, o que nós estamos chamando de uma tenda da saúde, que os nossos estudantes também vão participar, os estudantes dos DAs, que é uma outra forma, né, de envolver os estudantes nesse evento que, afinal de contas, majoritariamente se dirige a eles, né, a toda a comunidade, mas especialmente aos nossos estudantes, né, que são algumas atividades oferecidas para eles. Por exemplo, verificação da pressão arterial, a avaliação nutricional, dicas de alimentação saudável, dicas Muitas vezes os nossos profissionais e nossos alunos oferecem esse serviço a outras pessoas da comunidade em atividades que se fazem, onde a Univates participa, mas nem sempre esse serviço é franqueado a eles próprios. Exatamente, Sandra. Tu disseste exatamente a ideia que nos levou a pensar nessa atividade de oferecer para os nossos estudantes o que nós normalmente oferecemos para a nossa comunidade. Então, ao chegar, eles também vão poder estar sendo cuidados, de certa forma, pelos seus pares, né? Por outros estudantes. Ótimo, excelente. E as atividades, falamos antes bastante nas atividades de segunda, terça e quarta. E quinta e sexta, então, as atividades ficam mais restritas ou mais diretamente envolvidas nas semanas acadêmicas em que cada curso tem autonomia. Um pouco, cada curso acabou buscando, né, no tema da qualidade de vida, né, a sua especificidade daí também, né? Então, é um momento que também os cursos podem explorar, né, aquilo que
que é da sua área, né? Sim. Que é daquilo que a gente chama do núcleo, né? Assim, então, cada um tem a sua agenda, né? Que ela vai estar disponível junto com a agenda, né? Do simpósio como um todo. Então, como atualmente são 12 os cursos da área da saúde, né? Então, a gente acabou que cada um buscou, né, alternativas. Então, os cursos que são diurnos estão fazendo uma programação diurna, cursos que são noturnos, programação noturna. Tem em alguns casos onde há cursos que estão propondo atividades conjuntas, né, que é o caso, eu sei, da psicologia com a educação física, então discutindo um pouco a psicologia do esporte, né, em ano de Olimpíada, né, e de discussões disso, assim, um pouco dessa aproximação, mas cada curso tem a sua programação, né, alguns fazendo mais oficinas até, ou alguma técnica em específico que queira desenvolver nesse momento. Então, né, quinta e na sexta ficou muito aberto aos cursos. Pode ser interdisciplinar ou não, mas as decisões são por curso. Nós vamos ter absolutamente todos os auditórios e espaços possíveis para receber mesas e palestras completamente tomados na quinta e na sexta-feira pela manhã e à noite. Certo. Então, em todos os auditórios, todos os prédios, nós vamos ter alguma atividade de saúde voltada às semanas acadêmicas na Univates. Ok. O evento acontece de 16 a 20 de maio. Isso mesmo. Certo? Quem pode participar? Alunos, obviamente, mas comunidade, como é que faz? Pode, não pode? Como é que Toda a comunidade. Nós tivemos a inscrição aberta primeiramente para o nosso público interno, hoje já está aberta para toda a comunidade. É só acessar univates.br/eventos, vai encontrar o CISA, e daí tem todas as atividades, pode se inscrever por atividade, né, por palestra ou mesa redonda. As oficinas também entram agora para inscrição, né? Tem custo? Então, nenhum custo, todo o CISA é absolutamente gratuito. Né? Nós temos o apoio de duas agências de fomento, né, para pesquisa científica, que é a CAPES e a FAPERGS, né? Então, nós temos todo o evento gratuito. Perfeito. A gente sempre salienta, é importante, claro, o evento é gratuito, mas é importante que você sempre tenha toda a autonomia de poder escolher onde quer participar, mas quem vai fazer a inscrição que realmente tenha a consciência de se inscrever naquilo que efetivamente vai poder participar. Porque um evento desse porte, às vezes, acontece de pessoas se inscreverem, não comparecerem, e aí há algumas situações, algumas salas ou alguns auditórios que eventualmente podem estar lotados e acaba tirando vaga de outras pessoas que gostariam de ter feito a inscrição e eventualmente não fizeram, né? Então, realmente, é gratuito, faça a sua inscrição, mas vá naquilo que você reservou a vaga, né? Inclusive, é possível cancelar a inscrição, né? Cancelar, exatamente. Lembrar de cancelar, se for o caso. Exatamente, porque esse é um problema bastante recorrente. No ano passado, em 2015, nós tivemos aqui o Dr. Ivan Esquerdo, né, no Teatro da Univates. Nós tivemos que abrir um espaço em outro auditório para fazer a transmissão simultânea. A TV Univates, inclusive, como fez a transmissão ao vivo, acabou fazendo a transmissão também para o auditório do 7. Exatamente, para o auditório do 7. E várias pessoas, né, não vieram no teatro, né, e poderia ter concentrado tudo no mesmo espaço. Né? Então, acho isso bastante, é uma questão de responsabilidade. Né? Também a qualidade de vida, né? Também, com certeza. Com outros, né? A qualidade de vida e a saúde, ela só se dá no convívio, né? Então, essa é uma questão pontual. Perfeito. E as inscrições estão abertas até o início dos eventos? Sim. Exatamente. Até dia 16? Na verdade, até o dia 20. Né? Claro. Porque nós temos situações onde a pessoa pode vir e fazer a sua inscrição no mesmo dia ou na hora do evento, nos terminais que nós temos na instituição, né? Ou mesmo pela internet, no smartphone. É condicionado à vaga sempre, né, Léo? Exatamente, é o espaço disponível, né? Tendo vaga, pode, né, acessar e tem até 24 horas para efetivar a sua inscrição para o recebimento do certificado, né? Isso quer dizer, os alunos recebem certificado e eventualmente participantes externos também. Os certificados são sempre disponibilizados, né, 7 dias após o término do evento no próprio site, então quem for participar
pode imprimir, acessa depois o site, imprime, né, o certificado, né? Eu acho importante também dizer que a lista dos trabalhos aprovados, né, também já está disponível, né, no site. Então, também quem tem interesse de vir assistir os trabalhos, né, daqui a pouco ver, né, claro, o que vai ocorrer cada dia, né? Então, eles já estão disponíveis para as tardes, então, né, para ver então quais são as temáticas que vão estar sendo abordadas em cada eixo, em cada tarde, para poder então conversar com os seus autores no hall da biblioteca. Claro, então. Muito bem, eu acho que só para a gente fechar aí o tema, a professora disse que são 12 cursos hoje da área da saúde, é isso? É isso. Quer dizer, um evento desses efetivamente leva o conceito de interdisciplinaridade à prática. São 12 olhares diferentes, mas completamente convergentes, né? Eu acho que é essa a ideia. Exatamente, convergentes e pensando em conjunto. Muito bem. A área da saúde agradece e nós também. Com certeza a TV Univates vai estar acompanhando do evento. Mais algum recado? Acho que está feito aí Eu acho que a ideia é que as pessoas aproveitem. Nós estamos desde o ano passado organizando esse evento, com reuniões periódicas, né, sob a coordenação do professor Leonardo. E esperamos poder oferecer um evento de excelente qualidade para toda a comunidade e esperamos então que a comunidade prestigie esse evento. Claro. Né? Nós temos um interesse muito grande que não só o nosso estudante esteja aqui conosco. Nós queremos que a comunidade venha, claro, né, para discutir com a gente, para acompanhar esse movimento todo, né, para entender um pouco mais disso que a gente tá conversando. Né? Porque como o professor Tigman falou, é uma questão a nossa saúde é uma questão de autonomia. Né? Nós somos agentes nesse processo. Perfeito. Então a gente espera, né? A gente espera o trabalhador de saúde, a gente espera, né, o estudante, os docentes, a comunidade que acessa serviços de saúde, né? Então, a tentativa é de promover um diálogo, né? Ora ele é um pouco mais científico, ora nem tanto, então também essa diversidade de opções que a gente está colocando, né, na programação, seja cultural, seja de apresentação de trabalho, é também para qualquer cidadão, né, qualquer sujeito, qualquer morador possa vir conversar com a gente, né? Então ver quais são as atividades que também são desenvolvidas na relação com a comunidade, né? Então tem muitos relatos de trabalhos que são promovidos nos bairros, né? De estágios ou de outras práticas, então também conhecer um pouquinho do que vem acontecendo em Lajeado e no Vale do Taquari, né? Não se restringe a Lajeado. Muito bem, está feito o convite, você pode entrar então univates.br/eventos, ver todas as atividades e participar, trazer a sua experiência, trazer o seu olhar e trazer a sua voz para que a gente possa construir e assumir o processo de construção da saúde. Agradeço a todos pela presença aqui, muito obrigado e principalmente a você que nos acompanhou no programa Centros de hoje. Voltamos na próxima semana aqui na TV Univates com um novo tema, Programa Centros. Muito boa noite.